Queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam abundantes sobre a vida de cada um de vocês. Eu quero, nessa noite, meditar com os irmãos sobre o seguinte tema: identificando os montes que ameaçam nossa vida cristã e abalam nossa fé. E nós vamos falar sobre esse tema, meditar sobre esse tema, a partir do Salmo 121. Abra sua Bíblia aí no Salmo 121, é um salmo muito conhecido, né? E vamos juntos fazer a leitura dessa palavra do Salmo 121. Diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará, ou seja, não cochilará, não dormirá. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra por direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém? Essa é a palavra do Senhor no Salmo 121. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Glorioso Deus e eterno Pai, nos dobramos, nos prostramos ante a tua soberania e a tua majestade em oração, ó Deus, onde, Senhor, queremos, em primeiro lugar, ó Deus, glorificar o teu nome, exaltar o teu nome, ó Deus, acima dos céus, acima de tudo e de todos, ó Pai, nós te exaltamos, nós te bendizemos, ó Deus querido, Deus altíssimo, e também, ó Deus, queremos pedir perdão por nossas falhas, ó Deus, porque nós somos falhos e pecadores, e também, ó Deus, demonstrar ao Senhor toda a nossa gratidão, Senhor, por tua imensa fidelidade, o teu imenso amor incondicional derramado sobre as nossas vidas, ó Pai, e as tuas bondosas misericórdias, que são as causas de não sermos consumidos e que têm guardado e escondido as nossas vidas no altar do Senhor. Obrigado, meu Deus, pela tua fidelidade. Fala com o teu povo através da tua palavra. Usa-me como um canal de bênção em tuas mãos. Usa-me como boca do Senhor, que diminua eu e que tu cresças, Senhor, a cada dia. Que a glória, a luz, o brilho do Senhor, o caráter, a essência do Senhor seja uma realidade na minha vida, na nossa vida, na vida da tua igreja. Fala aos nossos corações aquilo que o Senhor quer nos falar, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo, ó Deus, que procede do Senhor. Abençoe a tua igreja, abençoe o teu povo e fala conosco, porque não só queremos, mas precisamos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Meus irmãos, este Salmo 121, como eu falei, muito conhecido, né, de todos nós. Eu sei que você conhece esse Salmo, muitos da sua família, quantas crianças, né, conhecem esse Salmo. Ele é um Salmo de fé, e é um Salmo lindíssimo, irmãos, que ele está estruturado da seguinte forma. Preste atenção como que esse Salmo está estruturado. Nos versículos 1 e 2, os dois primeiros versículos aqui, temos a afirmação do socorro divino. Nós podemos identificar aqui a afirmação desse socorro. O salmista ele vai dizer: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Então temos aqui uma afirmação do socorro que procede do trono da graça de Deus. Nos versículos 3 e 4, nós temos uma palavra de louvor a um Deus, irmãos, que nunca dorme. Um Deus que está sempre disperso, um Deus que está sempre atento, um Deus que jamais será pego de surpresa, porque Ele não dorme, Ele nunca dorme. Nós temos aqui essa garantia, essa afirmação nos versículos 3 e 4, que dizem: não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará, e eis que não tosquenejará e nem dormirá o guarda de Israel. Então, temos essa afirmação aqui de um Deus que não dorme, que não cochila, que não é pego de surpresa. Nos versículos 5 e 6, nós temos aqui, irmãos, uma palavra de louvor a um Deus que ampara o seu povo. Versículos 5 e 6, nós vemos essa afirmação de um Deus maravilhoso que sempre irá amparar o seu povo, irá sempre oferecer ao seu povo o socorro necessário. Então, nós temos isso aqui descrito nos versículos 5 e 6, que dizem: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita, o sol não te molestará de dia e nem a lua de noite. E nos versículos 7 e 8, os dois últimos versículos, nós temos então a afirmação da proteção de Deus
durante toda a nossa jornada. Esse Deus que nos guarda, que nos vê, que nos ampara, que nos está com seus braços encolhidos, irmãos, Ele vai fazer isso para sempre em nossa vida, na sua vida, na vida dos seus familiares. Olha aí o versículo 7 e 8, dizem assim: o Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para todo o sempre. Então nós temos aqui a afirmação da proteção divina durante toda a nossa caminhada cristã. Amém? Mas preste atenção, além disso, isso tudo que eu falei, de toda essa estrutura que nós podemos encontrar aqui nesse Salmo 121, ele ainda nos apresenta duas grandes verdades que eu quero destacar para você, que eu quero mostrar para você e que eu quero falar com você nesse momento. Nós temos aqui duas grandes verdades, que são as seguintes: a primeira grande verdade que nós podemos identificar nesse salmo, que está estruturado dessa forma tão magnífica como eu já falei, é que, em primeiro lugar, irmãos, montes, eles sempre aparecerão diante da nossa vida. Os montes sempre estarão diante de nós. E aí não é apenas um monte, são montes. Olha o versículo 1 do nosso salmo: eleva os meus olhos para onde? Para os montes, irmãos. Então, montes irão surgir sempre em nossa vida, e de uma forma plural. A segunda verdade, ou a segunda grande verdade que eu quero apresentar para você, e que isso precisa ficar claro na sua vida, é que se reconhecermos os montes e buscarmos ajuda no Senhor, socorro no Senhor, nós seremos atendidos. Amém? Seremos atendidos, nós seremos socorridos. Então, montes é uma realidade. O salmista nos mostra isso no primeiro versículo: eleva os meus olhos para os montes, no plural. Mas também no versículo 2, ele vai nos mostrar essa grande verdade, essa segunda grande verdade que eu estou dizendo para os irmãos, que se reconhecermos os montes, identificarmos os montes e buscarmos socorro e auxílio no nosso grandioso Deus, Ele está disposto a nos socorrer, a nos ajudar e a nos abençoar. No versículo 2, o salmista diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Mas, queridos, vamos pensar aqui juntos em uma questão. Estamos falando de montes, eles sempre vão surgir. Mas o que são montes? Você já parou para pensar na questão dos montes? Precisamos identificar e pensar nisso aqui. O que de fato são os montes? O que foram os montes na vida do salmista, que fizeram com que o salmista aqui, ele diz que iria buscar, ou que buscou socorro no Senhor? Pois bem, presta atenção para tentarmos entender aqui essa questão dos montes, para ver se fica um pouco mais claro para nós essa questão dos montes. Existem comentários de teólogos de que monte, irmãos, significa aqui no Salmo como lugar de refúgio. Então, para muitos teólogos, essa questão do monte vai significar lugar de refúgio, lugar de segurança, mas também significa para outros, teólogos, uma ameaça. Para muitas pessoas, o monte ele será visto como uma ameaça. E aqui especificamente, a gente precisa identificar essa questão do monte, porque o motivo do monte representar uma ameaça é porque eles eram, na verdade, esconderijo para muitos bandidos daquela época. Então, quando o povo estava indo ali a Jerusalém adorar o Senhor e identificavam aqueles montes, aquelas montanhas, que precisavam passar para chegar até o templo lá, para poder fazerem ali a sua adoração, eles podiam se deparar ali com muitos inimigos escondidos, ladrões, pessoas que estivessem dispostas a roubá-los e que estivessem ali escondidos entre os montes, nas fendas das pedras. E então nós temos aqui essas duas definições para os teólogos. Talvez algo que represente segurança, e aí teria que ser no sentido de olhar para o monte, vendo ali Deus, mas também no sentido de que o monte representaria um perigo. Eu prefiro, irmãos, particularmente ficar com essa segunda interpretação, de que o monte de fato representava perigo, porque o salmista vai dizer que ele busca socorro, ele precisa de socorro.
né? Então, eu identifico que, de fato, nesse salmo especificamente, monte está se referindo a algo que trazia ali ao povo de Deus uma insegurança, uma preocupação com a sua própria vida. Já no dicionário secular, né, podemos dizer aí no seu Aurélio, e tantos outros dicionários, monte significa, primeiro, elevação notável de terreno acima do solo que a cerca. Então, uma elevação que está acima do solo. Para o dicionário, isso é um monte. Significa serra, né? A gente conhece a Serra de Teresópolis, a gente olha lá de baixo e vê aqueles montes bonitos, aquelas montanhas. Então, significa também serra, segundo o dicionário secular. Também significa montão, monturo, né? E, por fim, segundo os dicionários seculares, monte vai significar acúmulo de pequenas coisas, né? E aí, queridos, eu fico aqui com essa, ou quero partir com os irmãos para a nossa reflexão a partir dessa última definição do dicionário secular, juntamente com a segunda definição dos teólogos. Para os teólogos, o monte estava ligado à questão do perigo, né? A questão da ameaça, e aqui para o dicionário secular, monte significa um acúmulo de pequenas coisas que vão ali se acumulando e acabam se tornando grandes montes. Pois bem, tendo em vista essas explicações em relação aos montes descritos aqui nesse salmo, podemos então concluir que montes, irmãos, partindo desse entendimento, vai significar o que para nós? Acúmulos de coisas que causam ameaças. Acúmulo de coisas que causam ameaças. Podemos dizer aqui obstáculos, né? E nós, os crentes, precisamos tomar cuidado, meus irmãos. Você, cristão, servo do Senhor, nós precisamos tomar cuidado com o acúmulo de pequenas coisas que acabam se tornando verdadeiros montes em nossa vida cristã. Mas, muitas vezes, nós não os percebemos. Nós não conseguimos identificá-los. E é fácil, irmãos, é muito fácil, presta atenção no que eu vou dizer, elevarmos os olhos e percebermos os grandes montes e clamarmos por socorro. Algo que já está grande, que já se apresentou diante de nós numa imensidão, né, que nós não conseguimos mensurar. É muito fácil identificarmos essas coisas grandes, né? As grandes ameaças, nós podemos dizer, sempre nos levarão a uma busca maior pela presença e pelo auxílio de Deus, não é verdade? Quando nós nos deparamos com problemas gigantescos diante de nós, automaticamente nós vamos recorrer ao Senhor e pedir ajuda e pedir socorro ao Senhor. E Deus seja louvado porque Ele está sempre disposto a nos socorrer, independente do tamanho do nosso problema, independente do tamanho do monte que se erguer diante de nós, independente do tamanho da ameaça que se levantar diante de nós. Louvado seja Deus, porque Ele sempre estará disposto a nos socorrer e Ele sempre nos socorrerá. Agora presta atenção no que eu vou dizer para você, meu irmão. O grande problema é que na maioria das vezes aquilo que quer paralisar a nossa vida cristã, uma vida de devoção e adoração a Deus, nem sempre se levantará como um grande monte diante dos nossos olhos. Nem sempre se levantará como uma grande ameaça diante de nós. Existe um pensamento, e eu não sei de quem que é esse pensamento, mas ele diz assim, presta atenção, na vida, as pedras que nos derrubam não são as grandes. Na vida, as pedras que nos derrubam não são as grandes, mas aquelas que não percebemos. Queridos, como que a nossa vida muitas vezes está cheia de pequenas pedras, pequenos obstáculos que acabam se tornando verdadeiros montes que ameaçam a nossa vida cristã e abalam a nossa fé. Muitas dessas pedrinhas, muitos dos acúmulos de pequenas coisas tentarão nos derrubar, tornando-se grandes montes diante de nós, diante da nossa caminhada cristã. Vamos aqui então, a partir de agora, identificar juntos, né, alguns desses montes, dentre os quais eu quero destacar aqui. São muitos, como eu falei. Muitas são as pedrinhas pequenas, mas que vão se acumulando e que querem nos derrubar.
mas eu quero destacar aqui para você, nesse momento nosso de reflexão, apenas alguns desses montes que crescem, que aumentam e que fazem de tudo para minarem a nossa fé, que fazem de tudo para nos afastar do Senhor e que precisam sim ser identificados por você, por mim, por nós, pela igreja do Senhor. Amém? Vejamos aqui alguns desses montes. Vamos sentar daqui e identificar algum deles. O primeiro que nós podemos destacar nesse momento, e que eu quero falar para você, e que é muito sério, e que você precisa acreditar nisso, é o monte do desânimo. Monte do desânimo. Queridos, por mais que tentemos muitas vezes negar, o desânimo é algo do qual não estamos livres. E, creio, ele surgirá em nossas vidas como algo totalmente inofensível e gradativamente. Você prestou atenção no que eu falei? O desânimo é um monte terrível na nossa vida, que representa uma ameaça gigantesca para nós, os cristãos. Não tem como escaparmos do desânimo. O amor de muitos se esfriaria, disse o Senhor no final dos tempos. São inúmeras passagens bíblicas que nos mostram que isso aconteceria, que nós estamos sujeitos a nos depararmos com esse monte, que às vezes surge, como eu falei, de uma forma inofensiva, tão pequena, mas que gradativamente ela vai crescendo e vai tomando uma amplitude, vai tomando um tamanho, irmãos, gigantesco ao ponto de nos afastar totalmente do Senhor. Isso acontece e acontecerá na vida de todos os homens. Ninguém está livre de desanimar de algo. E não será diferente na sua vida cristã, na minha vida cristã, na nossa caminhada cristã. Então preste atenção, tome cuidado com aquela questãozinha que muitas vezes parece insignificante, onde salta sobre a sua mente, sobre a nossa mente, sabe o quê? Não vou orar hoje. Não preciso falar com Deus hoje. Orei ontem. Orei anteontem. Não é necessário, ou não há necessidade de fazer isso hoje. Já orei de manhã. Não preciso orar mais durante o dia. Orei ontem. Não preciso orar hoje à noite. Não há necessidade de eu fazer uma devocional com minha família. Não preciso reunir minha família e sentar hoje. Já fiz ontem. Já fizemos semana passada. Não há necessidade de fazer isso todo dia. Deixar de ler a Bíblia, queridos. Não preciso mais ler a Bíblia. Eu não preciso ler, sabe por quê? Eu já ouvi o pastor pregando. Eu já ouvi alguém falando sobre a Bíblia. Então hoje não há necessidade. Vou deixar para ler amanhã. Vou deixar para ler depois de amanhã. Talvez surgiu algo na minha vida mais importante do que ler a Bíblia. E aí hoje eu não li a Bíblia. Irmãos, pequenas coisas que vão surgindo para nos afastar do Senhor. Não ir à igreja hoje. Não preciso ir à igreja. Hoje, estamos com as igrejas fechadas. Não há necessidade de você ir à igreja, templo físico, local de adoração. Mas há necessidade de você fazer da sua casa a igreja do Senhor. Uma extensão da igreja de Cristo. Então lembre-se, você é igreja onde quer que você esteja. Então, valorize o fato de ser igreja, de estar na igreja, de adorar ao Senhor como igreja. Faça da tua casa uma extensão da igreja. Não ter tempo para ouvir um louvor. Irmãos, que tem de crente ouvindo tudo que é tipo de bobagem, tudo que é tipo de ruído, de coisas ruins, de coisas que vão entrar no coração, notícias ruins, notícias de desgraça, fofoca da vida alheia. Ouvindo um monte de bobagem, mas não tem tempo, sabe para quê? Para ouvir um louvor. E não julga que isso é necessário, que isso seja importante. Não vai fazer diferença se eu ouvir ou não ouvir um louvor. Vai sim. Vai trazer edificação para a sua casa. O Senhor estará alegre quando vê que o teu coração está glorificando Ele através dos louvores. Cantai ao Senhor um cântico novo, isso alegra a Deus. Deus quer ouvir cânticos que fluam da nossa alma, do nosso coração. Precisamos adorar o Senhor. Cuidado com o acúmulo dessas pequenas coisas. Você não tem tempo para ouvir louvores.
ou cantar louvores ao Senhor. Falta de tempo, irmãos, para nos aprimorarmos. Presta atenção, isso aqui é muito sério. Nos aprimorarmos naquilo que o Senhor nos chamou para fazermos, ou seja, nos nossos ministérios. Nós não temos tempo de evoluirmos com os nossos ministérios, de fazermos para Deus com excelência. Isso é um obstáculozinho pequenininho, mas certamente isso vai crescer e vai nos derrubar. Isso representa uma ameaça. Nós, no Ministério de Louvor, não temos tempo de ensaiar para glorificarmos a Deus com excelência. Um pastor que não tem tempo de meditar na palavra, que não tem tempo de se alimentar da palavra para entregar para o povo aquilo que Deus quer. Eu tenho que vigiar como pastor, você com o seu ministério. Todos nós precisamos vigiar com os nossos ministérios, porque a falta de tempo, irmãos, para fazermos com excelência aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, é uma pedrinha pequenininha, insignificante, mas que vai crescer e vai se acumular com tantas outras coisas, como eu disse aqui, e vai representar, sim, uma ameaça para a nossa vida cristã, uma ameaça para a sua vida cristã. Queridos, tudo isso são pequenos detalhes. As coisas que eu falei são pequenos detalhes que formarão um grande monte a fim de arruinar nossa vida espiritual e acabar de vez com a nossa fé. Creia nisso. Dê crédito à palavra do Senhor. Dê crédito àquilo que você está ouvindo. Você tem se desanimado, você anda desanimado, você não tem mais tempo para ler a Bíblia, você não tem tido tempo de orar. Você não se preocupa em fazer da sua casa a igreja de Cristo, já que você não pode ir à igreja. Tem crentes que não fazem isso, irmãos, não se preocupam com isso, e há uma preocupação muito grande nos nossos corações, no meu coração em particular, em relação à minha própria vida, porque existe uma pergunta na palavra do Senhor que diz: quando o Filho do Homem vier em sua glória, em sua majestade, para levar os que são seus, será que o Senhor encontrará fé na terra? Os dias são maus, os ruídos crescem a cada dia para nos afastarmos do Senhor. Coisas pequenas que querem nos derrubar e que vão se acumulando, e nós não estamos livres desse mal, desse monte chamado desânimo. Você não está livre, eu não estou livre. Sabe por que nós não estamos livres? Lá em Isaías 13:7, já tem algo escrito que nos previne, nos exorta em relação a isso. Está escrito assim, Isaías 13:7, portanto todas as mãos se debilitarão e o coração de todos os homens se desanimará. O coração de todos os homens, irmãos queridos, apesar de sabermos que essa é uma realidade na vida de todos os homens, nós precisamos nos incluir, porque isso faz parte também da nossa vida cristã. É na vida de todos os homens que surgirá o desânimo. Mas isso acontecerá também, inclusive, na vida dos cristãos, na nossa vida, na sua vida. Precisamos estar atentos a fim de identificarmos essa situação e buscarmos socorro naquele que pode fazer isso por nós, naquele que pode nos socorrer, Cristo. Só Cristo pode nos socorrer e precisamos desse socorro, porque Deus não quer um povo desanimado. Deus não quer um povo desanimado, pelo contrário, Ele nos quer, sabe como? Animados e dispostos a obedecê-lo. Tanto que a sua orientação a Josué foi: esforça-te e tende bom ânimo. Está lá em Josué 1:6. E para Jeremias, o Senhor disse: tu, pois, cinge os teus lombos e levanta-te, e dize-lhes tudo quanto eu te mandar, não desanimes diante deles. Queridos, não podemos desanimar diante de tudo que tenta nos arrastar para longe da presença do Senhor. Não podemos. São pedrinhas, são coisinhas insignificantes que estão ali tão inofensivas diante de nós. Mas em algum momento nós iremos tropeçar, porque essas coisas irão se acumulando, se acumulando, se acumulando, até se tornarem grandes montes diante de nós. E aí só o nosso Deus pode nos socorrer. Mas você precisa identificar isso na sua vida. Eu falei duas grandes verdades embutidas no Salmo 121. Montes surgirão diante de nós. Essa é a primeira verdade. A segunda, precisamos identificá-los e pedirmos socorro ao Senhor. Clamarmos aquele que pode nos socorrer. Então identifique, fique atento com aquilo que está querendo te derrubar, com aquilo que está querendo te afastar do Senhor. Prepara-te para te encontrares com teu Deus. A vinda do nosso Senhor está muito próxima. Vocês não estão podendo ver no vídeo, mas quando eu falo da volta do Senhor, da iminente volta do Senhor, eu me arrepio,
porque isso é uma realidade eminente. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Amém? Segundo monte que precisamos identificar é o monte, irmãos, preste atenção, uma palavrinha um pouco estranha, mas é um monte da mornura espiritual, ou monte, como dizem lá em Portugal, né? Nossos amigos, nossos irmãos portugueses, o monte da mornidão, mornura ou mornidão espiritual. Irmãos, presta atenção, como tem sido possível, e aí, abre aspas, infelizmente, como tem sido possível identificarmos crentes totalmente mornos. Mornura ou mornidão está diretamente ligado àquela água que não é fria e nem é quente, morre. E como temos identificado crentes assim? Como que o diabo tenta fazer de mim uma pessoa assim? Quantas vezes, não sendo melhor do que ninguém, eu caio nas armadilhas do inimigo e vivo uma vida de mornidão ou mornura diante do Senhor. Irmãos, isso é muito sério. Sabe por quê? Podemos dizer que a mornura espiritual, ela representa um perigo iminente na vida daqueles que assim vivem. É um monte, é uma montanha maligna que se levanta diante de nós, que se levanta diante de você para te derrubar e acabar com a sua vida espiritual. Isso é muito sério. Sabe por quê? Lá em Apocalipse 3:15 ao 16, Jesus disse assim: eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente, assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Irmãos, ser vomitado da boca do Senhor, sinceramente, representa algo ruim para você? Representa algo ruim para mim ou para qualquer homem? Claro que sim, queridos. O ser vomitado da boca do Senhor é o mesmo que dizer: eu não tenho parte contigo. Nós não temos parte com Ele. E se não temos parte com Ele aqui nessa terra, não teremos parte com Ele na eternidade. É muito sério, queridos. O acúmulo dessas pequenas coisas que nos levam a uma vida morna, esfriamento espiritual, desdém, desinteresse, essas pedrinhas que vão crescendo e se acumulando se tornarão grandes montes de destruição na nossa vida, e nós precisamos estar atentos, porque Cristo voltará os mortos diante dele. Precisamos reconhecer e identificarmos se de fato estamos vivendo uma vida morna diante do Senhor e pedir a Ele: aqueça-nos, Senhor, aviva-nos espiritualmente. Lembre-se, o salmista disse: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. O único que pode nos livrar de uma mornura espiritual ao ponto de culminar na total frieza é Deus. E nós precisamos buscar pelo seu socorro. Mas você nunca fará isso. Eu nunca farei isso se eu não identificar que a minha vida é uma vida morna diante do Senhor. Você precisa identificar que tipo de crente tem sido você diante do Senhor, para continuarmos adorando a Deus da forma que Ele quer, ou para nos prostrarmos diante dele e pedir: Senhor, socorre-me, ajuda-me, fortaleça-me. Amém? Terceiro monte que devemos identificar, que para a nossa vida cristã e nossa fé
é um grande risco, ou representa um grande risco, é o monte da falta de alegria no serviço cristão. Falta de alegria no serviço cristão, irmãos, é algo terrível. Isso precisa ser identificado, isso precisa ser detectado na nossa vida. Sabe por quê? O Salmo 122, no versículo 1, você que biblista, exegeta, que conhece a Bíblia, o que diz lá? Salmo 122, versículo 1. Sabe o que diz? Talvez você não se lembre nesse momento, nem sempre a gente lembra de tudo. Quero refrescar a sua memória. Sabe o que está escrito lá? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegria no serviço, irmãos. Alegria na adoração. Alegria em estar diante do Senhor fazendo o serviço do nosso Rei. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O Salmo 100, no versículo 2, diz assim, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Queridos, a pergunta que eu faço nesse momento é, tal alegria descrita pela palavra do nosso Supremo Criador tem sido identificada na sua vida? Tem sido identificada na minha vida? Se sim, glórias a Deus. Aleluia. Se não, cuidado. A falta dela significa ameaça à sua vida cristã e um abalo sem precedentes à sua fé. Creia nisso. E, além do mais, uma vez perdida, a alegria de servir ao Senhor, automaticamente perde-se a alegria da salvação. Você entendeu? Perdendo a alegria no serviço do nosso Rei. No serviço do meu Rei eu sou feliz. Quantas vezes já cantamos? Mas será que somos? Precisamos ser, porque se perdermos essa alegria no serviço, automaticamente perderemos também a alegria da salvação. O que tragicamente representa não ver mais brilho e misericórdia na obra salvífica de Cristo. É isso que significa perder a alegria da salvação. Ou seja, agir assim é o mesmo que desprezarmos o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Quantas vezes nós desprezamos aquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário? Por quê? Porque acúmulos de coisas em nossas vidas têm roubado a nossa alegria de servir ao Senhor. E juntamente com o assalto, com o roubo dessa alegria de servir ao Senhor, vai se perdendo ao longo do tempo a nossa alegria da salvação. Não valorizamos mais aquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Não há importância, não há sentido, não há valor. Irmãos, precisamos tomar cuidado. Precisamos ter a alegria da salvação, precisamos ter a alegria no serviço do Senhor. No Salmo 51, 12, Davi, um homem segundo o coração de Deus, irmãos. Um homem segundo o coração de Deus, ele roga ao Pai, ele pede ao Pai por um espírito reto e inabalável diante do Senhor, mas ele vai dizer aqui no versículo 12 do Salmo 51, torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Irmãos, quando essa alegria de servir ao Senhor, a alegria da salvação, ela nos é roubada ou ela vai embora, nós nunca mais seremos voluntários para fazermos nada para o Senhor, porque não há prazer, não há ânimo, não há alegria, não há disposição de vontade, a mesma disposição de vontade que o Senhor espera encontrar na minha vida, na sua vida e na vida da sua igreja. Cuidado com esse monte maligno que cada dia mais tem se erguido, se levantado e crescido diante da minha vida, diante da sua vida, diante da vida da igreja do Senhor, para nos afastarmos do nosso Deus. Acúmulos de coisinhas pequenas roubarão a nossa alegria de servir ao Senhor. Servir ao Senhor com alegria,
Tenha prazer, tenha ânimo, tenha disposição. Não permite que Satanás roube de você o brilho da salvação. Jesus morreu por você e por mim na cruz do Calvário. Valorize isso com alegria imensa, alegria de alma, alegria de espírito, e que essa alegria seja identificada, irmãos, não por um reteté, por um pular ou por qualquer outra coisa, mas que ela seja identificada por Deus na sua vida, no seu coração. Lembre-te, servimos a um Deus que sonda os nossos corações, e Deus sabe se você aí na sua casa, aonde você está ouvindo essa mensagem nesse momento, se ainda há alegria na sua vida em servir ao Senhor, se ainda há um resquício de alegria na salvação do Senhor, ou se para você nada disso mais importa, se você já perdeu totalmente essa alegria, porque muitos assim vivem, ou estão vivendo, ou melhor, sobrevivendo, porque isso não é viver. A verdadeira vida está em vivermos para o louvor da glória do nosso Deus. Alegres, felizes. Você está perdendo essa alegria da salvação? Você já perdeu a alegria do serviço do Senhor? Não precisamos pensar muito e olharmos para dentro de nós e ver se essa alegria tem se perdido ao longo do tempo. Eu não preciso olhar muito longe, eu não preciso olhar para o telhado do meu vizinho. Basta eu olhar para dentro da minha vida e ver o que Satanás tem feito para tentar tirar de mim a alegria da salvação, para tentar tirar de mim a alegria de servir ao Senhor. Falando por mim, eu quero que você pense na sua vida e fale por você mesmo. E olhe para o Senhor e peça a Ele socorro, Senhor. Eleva os meus olhos para os montes. O monte da falta de alegria está crescendo, mas o Senhor pode me socorrer. Socorro. O meu socorro vem do Senhor. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Faz de mim a pessoa mais feliz da face dessa terra, e que isso seja representado em atitude diante do teu soberano e santo olho. Amém, irmãos? Quarto monte que precisamos identificar como um grande risco para a nossa vida cristã e para a nossa fé é o monte da falta de comunhão com Deus. Monte da falta de comunhão com Deus. Queridos, esse monte é extremamente perigoso e ele surgirá pelo acúmulo de pequenas coisas como, preste atenção, já falamos aqui, mas parece que a gente está sendo redundante, mas preste atenção, deixar de orar. Uma pessoa que não ora, sinceramente, tem comunhão com Deus? Fala para mim, é possível isso? Ter comunhão, manter comunhão com essa divindade suprema, única, sem o ato da oração, sem nos dobrarmos diante dele em clamor, em gratidão, em alegria? É possível termos comunhão com Deus sem orar? Não. Então, se nós não estamos orando, não estamos nem aí para a oração, não temos prazer em orar, não temos compromisso com os cultos de oração, ainda que seja através da internet, vou orar quando eu quiser, a hora que eu quiser, ninguém manda na minha vida, cuidado. É uma pedrinha pequenininha, que se tornará um grande monte diante de você, diante de mim, mas surgirá com o único intuito: nos derrubar, afastar-nos do Senhor, quebrar a nossa comunhão com o nosso Criador. Então, deixar de orar, deixar de ler a Bíblia. Irmãos, sinceramente, há comunhão na vida de um homem que não conhece nada da palavra de Deus, que não lê a Bíblia com Deus? Não. Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é a palavra do Senhor. A verdade é o próprio Cristo. Como que você vai conhecer Cristo? Como que você vai ter comunhão com Cristo se você não conhece a sua palavra? Se você não... Irmãos, é dedicar tempo. Nós precisamos dedicar tempo. Eu preciso fazer mais isso na minha vida. Dedicar mais tempo para a palavra do Senhor. Nós erramos, nós pecamos. O diabo quer nos afastar, quer nos esfriar. Vocês sabem que eu estou sempre contando os meus erros para servir de exemplo, porque eu não sou perfeito. Eu fiquei 2 dias sem ler a Bíblia. 2 dias sem ler a Bíblia. Busco força no Senhor para ler a Bíblia todos os dias, mas fiquei 2 dias sem ler a Bíblia. Isso me fez uma falta tremenda, irmãos. Uma falta que vocês não têm ideia, mas fiquei 2 dias sem ler a Bíblia. E se eu sigo nessa pegada, nessa pedrinha que parece assim, hoje? Não, hoje eu fui resolver outra situação da minha vida, amanhã resolvi outra situação da minha vida. É tudo que o inimigo quer. Ele quer transformar essas pedrinhas
Ele quer transformar esses pequenos obstáculos diante de nós em um grande monte, onde a gente, quando chegar diante dele, a gente vai se ver ali como se estivesse num emaranhado de teia de aranha, onde nós não pudéssemos mais escaparmos daquela situação. Mas lembre-se, se você identificar a sua fraqueza, se você identificar o seu monte, o seu problema, aonde você está errando com Deus e pedir: Senhor, socorro, eu estou vendo, eleva os meus olhos, o monte está ali, mas socorro, o Senhor pode me socorrer. Ele virá em teu socorro. Ele fará. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não há nada que esse Deus não possa fazer, mas você precisa se posicionar. Então, não teremos comunhão com Deus se não orarmos. Deixar de ler a Bíblia, deixar de se importar com a obra do Senhor. Irmão, se a obra é do Senhor, eu não me importo com a obra, eu não estou me importando com Deus. E aí, onde estará a nossa comunhão com Deus, que eu não me importo para aquilo que Ele exige de mim? Deixar de se preocupar com a salvação dos outros, ir por todo mundo, pregar o Evangelho, anunciar as oportunidades, rodas de amigos, quando tivermos, um caixa de banco, um caixa de supermercado, aonde tiver, falarmos de Jesus, anunciar Jesus, nos preocuparmos com a salvação dessas pessoas. Cada vez mais que a gente fala, que a gente aproveita e percebe a oportunidade de Deus, como algumas vezes eu faço, não sou aqui, quero me colocar como o total exemplo para a vida de ninguém, porque quem é Cristo é o nosso maior exemplo, mas o pouco que nós fazemos, nós podemos identificar as pessoas sedentas, pessoas afastadas da obra do Senhor, dos caminhos do Senhor, e que precisam ouvir uma palavra de incentivo, de coragem, de motivação, e Deus te chamou para fazer isso, mas se você não está se importando com isso, você não tem comunhão com Deus, porque você não está preocupado com a obra que Deus te confiou. Nós não estamos preocupados com a obra que o Senhor nos confiou. Deixar de se preocupar com a salvação dos outros, dar-se por satisfeito com a nossa própria salvação, e aí pessoas estão morrendo à nossa volta e nós não estamos nem aí. Isso é viver em comunhão com o Senhor? Não é? Deixar de buscar crescimento espiritual. Irmãos, o crescimento espiritual, ele está ligado a Deus, porque é um crescimento que vem do Senhor. E se nós não estamos preocupados com esse crescimento espiritual, como que nós teremos comunhão com Deus? Temos que tomar cuidado com o acúmulo dessas pequenas coisas em nossa vida. Tudo isso está ligado a Deus, né? E quando nos aprofundamos no que diz respeito a Deus, não é possível, né? Quando a gente não se aprofunda nas coisas que estão ligadas a Deus, não é possível mantermos uma comunhão com Ele. Nunca teremos uma comunhão plena com Deus se não nos importarmos com as coisas que estão diretamente relacionadas a Deus. Nossa vida espiritual, as pessoas, oração, meditação da palavra, esconder a palavra do Senhor no nosso coração para não pecar contra Ele. Então a gente precisa buscar essa comunhão através dessas coisas. E o deixar de lado essas coisas significam pequenas pedrinhas, pequenos obstáculos que crescerão diante de nós e minarão a nossa fé e acabarão com a nossa vida cristã. Isso é muito perigoso, né? Portanto, devemos identificar todas essas coisas como uma ameaça, como eu já falei. Tudo isso é ameaça, são pequenas pedrinhas. E fazer o que, pastor? Pedir socorro ao Senhor. Pedir que Ele venha me socorrer. Amém? Pois bem, queridos, o tempo vai se esvaindo e eu quero concluir nossa reflexão nessa noite dizendo que precisamos estar apercebidos dos pequenos montes que são verdadeiras ameaças à nossa fé, à nossa caminhada cristã. Montes que, apesar de se mostrarem como coisas insignificantes, coisas pequenas, na verdade, podemos dizer que são as pequenas pedras que querem nos derrubar. Pequenas pedras. Irmãos, derrubam. Nos derrubarão se nós dermos legalidade a essas pequenas coisas. Sabe por quê? Porque não as percebemos. As coisas pequenas, muitas vezes, nós não as percebemos. Nós não conseguimos identificar. Como eu falei, nós não percebemos, e por não perceber, o que acontece? Não buscamos socorro naquele que pode nos socorrer. A coisa, quando é insignificante, é pequena demais, nós julgamos que não precisamos de ajuda, que não precisamos de socorro, mas precisamos, porque as pequenas coisas se acumularão, se tornarão grandes montes e nos derrubarão. Queridos, estava fazendo uma caminhada com um casal de amigos ontem,
e a sua filhinha que estava conosco, pequena, nova, na descida do morro, ela simplesmente caiu à nossa frente e rolou lá pelo chão. E aí quando eu olhei, era uma pedrinha desse tamanho, que ela tropeçou e caiu. E eu falei para aquela criança, olha, se essa pedra fosse grande, você não teria caído. Nós não cairíamos, irmãos. Se nós conseguirmos identificar o problema, se ele for grandioso, se ele vem de uma forma gigantesca, nós vamos ver aquilo ali diante de nós e não vamos cair. Tentaremos nos desviar até por nós mesmos. Ou então, se for grande demais, o desespero vai ser tanto que nós correremos para o Senhor. Mas as pequenas coisas nos derrubarão, como essa pedrinha derrubou a menina. Essas pequenas coisinhas que acontecem na vida cristã derrubará qualquer crente que não estiver atento, que não estiver com seus olhos espirituais abertos e pedir socorro ao Senhor. Então, clame aí, peça ao Senhor para tirar de você todas as pequenas coisas que têm te afastado dele, que têm vindo para minar a sua fé e acabar com a sua vida cristã. Eu preciso fazer isso, todos nós precisamos fazer isso, e levar os nossos olhos para o céu e dizer, Senhor, socorre-nos, só o Senhor pode fazer isso. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. Vamos orar? Glorioso Deus e eterno Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, para que possamos identificar, ó Deus, os pequenos montes, para que possamos identificar, ó Deus, as pequenas coisas que atrapalham a nossa caminhão com o Senhor. E certamente, se começarmos a orar nesse sentido e buscar, ó Deus, uma identificação dessas coisas, certamente encontraremos muito lixo em nossa vida. Encontraremos, ó Deus, muitas pedrinhas que talvez sejam insignificantes, mas que vêm se acumulando ao longo dos anos e que, Senhor, só tem um objetivo, nos derrubar, nos afastar do Senhor, minar a nossa fé e acabar, ó Deus, com a nossa vida cristã. Então, Senhor, assim como o salmista levou seus olhos aos céus e pediu o socorro que vem do Senhor, nós clamamos por esse socorro. Socorre-nos, Pai, em nome de Jesus, e abençoa-nos. Oramos, ó Deus, com gratidão em nossos corações por esse momento e pedindo ao Senhor, abençoe todos aqueles que estão ouvindo a Tua palavra nesse momento. Socorre-os, ó Deus, nos seus pedidos, nas suas orações e derrama sobre eles toda sorte de bênção. É no Teu nome, Jesus Cristo Nazareno, que nós oramos com perdão dos nossos pecados e com gratidão em nossos corações. Amém, amém e amém. Deus os abençoe e fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.